Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa realiza uma apresentação emocionante nas ruas, cercada por curiosos e admiradores. Davi, animado com o talento da amiga, decide transmitir tudo ao vivo, permitindo que sua família acompanhe cada detalhe daquele momento especial. Enquanto canta, Filipa capta a atenção de Danilo, que reage com intensidade ao vê-la tão livre e vibrante. Pão e Jaques, atentos à movimentação, não deixam de notar a reação do rapaz, trocando olhares discretos diante da evidente comoção. Em outro ponto da cidade, Léo compartilha com Samuel que tem percebido Davi cada vez mais envolvido com os poemas de Filipa, algo que o tem deixado pensativo. A insinuação incomoda Samuel, que tenta disfarçar o incômodo, mas não consegue esconder totalmente o ciúme crescente. A tensão entre eles se intensifica quando Manuel, observando o comportamento de Danilo, não hesita em confrontá-lo, iniciando uma discussão acalorada. Os ânimos exaltados chamam a atenção, e a situação exige que ambos se afastem para evitar um escândalo. Enquanto isso, Jaques, movido por seus próprios interesses e desconfianças, decide ir até o hospital em busca de Wanderson. Ao chegar, é surpreendido com a frieza do homem, que finge não reconhecê-lo. A atitude levanta ainda mais suspeitas sobre as reais intenções de Wanderson, deixando Jaques desconfiado e inquieto. De volta à pensão, Rosa procura Samuel e, em uma conversa franca, o questiona sobre seus sentimentos por Léo. Ela percebe que há algo mal resolvido entre os dois e acredita que enfrentar esses sentimentos pode ser o primeiro passo para esclarecer muitos dos conflitos ao redor. Samuel, encurralado, não consegue responder com clareza, revelando sua própria confusão emocional. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Enquanto isso, Tânia toma a iniciativa de convidar Patrícia para um jantar. Jaques, ao descobrir esse encontro, se mostra surpreendido. A aproximação entre as duas mulheres levanta dúvidas sobre possíveis alianças inesperadas ou até sentimentos que podem mudar o rumo das relações entre os personagens. Em um momento mais pessoal, Abel pede a Filipa que vá até sua casa. Com o ambiente mais calmo, ele mostra à jovem uma carta deixada por Ellen, que pode conter revelações importantes sobre o passado e até pistas sobre o futuro de todos os envolvidos. Filipa lê a carta com emoção, sentindo-se ainda mais motivada a seguir em frente com seus projetos e decisões. Por fim, Jussara e Manuel, após tantos altos e baixos, se aproximam novamente e compartilham um momento de carinho, sinalizando uma possível reconciliação. Os laços começam a se recompor, mas as verdades ainda escondidas prometem movimentar os próximos dias. As peças seguem se movendo, e cada gesto ou palavra pode alterar completamente o destino dessa trama. Nina mostrará que não está de volta para fazer as pazes ou seguir um caminho de redenção. A filha de Filipa retorna de Portugal com ares de mistério, uma atitude desafiadora e um canivete no bolso, literalmente. Sua chegada à trama será marcada por um momento tenso e ameaçador, abalando a rotina da mansão dos Boás e deixando claro que ela pode ser muito mais perigosa do que aparenta. Sem ser vista por nenhum funcionário ou segurança, Nina conseguirá entrar sorrateiramente na imensa casa. Conhecendo cada canto da mansão, afinal cresceu ali, ela seguirá direto para o quarto que um dia foi seu, hoje ocupado por Sofia. Sem cerimônia, abrirá o armário, remexerá nas gavetas, jogará objetos no chão e empurrará as roupas de Sofia para o lado, como se tentasse apagar a existência da atual moradora dali. Em seguida, tirará os sapatos, se jogará na cama com desdém e, como se nada tivesse acontecido, adormecerá. O susto virá quando Leona, a dedicada babá da casa, abrir a porta para verificar o quarto. Ao dar de cara com uma estranha deitada na cama de Sofia, ela gritará, instintivamente: "Socorro! Alguém invadiu a casa!" berrará em pânico. Despertada bruscamente, Nina reagirá como uma bomba relógio. Num salto ágil, sacará de dentro da jaqueta um canivete prateado e o apontará na direção da babá. "Fica quieta! Não grita!" ordenará com os olhos arregalados e respiração acelerada. Mesmo diante da ameaça, Leona manterá uma postura firme. Seus olhos se fixarão nos de Nina, como quem tentava decifrar a alma da invasora. Ei, ei, ei! Baixa essa arma aí, valentona! Quem é você? O que tá fazendo aqui?" perguntará, mantendo as mãos erguidas. "Não te interessa!" responderá Nina, num tom ríspido e desafiador.
O clima estará prestes a explodir quando Filipa surgir no corredor, atraída pelos gritos. Ao ver a filha ali, viva, bem e mais crescida, Filipa será dominada pela emoção. Nina, minha filha, meu Deus, você tá aqui mesmo, exclamará, correndo para abraçá-la. Ao ver a mãe, Nina rapidamente esconderá o canivete no bolso. O gesto é rápido, discreto e passa despercebido por Filipa. O reencontro entre mãe e filha será marcado por um abraço intenso, mas a tensão no olhar de Nina permanecerá, como se o afeto não fosse totalmente recíproco. Você voltou... Você tá em casa, dirá Filipa com lágrimas nos olhos, completamente envolvida pela felicidade do reencontro. Ainda tremendo, Leona observará tudo à distância, sem abaixar a guarda. A babá, com o instinto aguçado, sentirá algo estranho naquela jovem, algo sombrio, perigoso. Essa é sua filha? Perguntará, tentando esconder o nervosismo na voz. Sim, essa é a Nina, minha menina. Ela morava em Portugal e agora voltou para mim, explicará Filipa, radiante. Leona assentirá com um leve aceno, mas continuará encarando Nina, agora em silêncio. A troca de olhares entre as duas deixará claro que a babá não foi convencida pela cena emotiva. Nina, por sua vez, sustentará o olhar com desprezo, como quem manda um recado silencioso. Não se meta comigo. Mesmo sem uma palavra, o clima entre as duas ficará carregado. Filipa, alheia à atenção, convidará Nina a descer para comer alguma coisa. Vamos, filha. Deve estar com fome depois da viagem. A gente tem tanto para conversar. Claro, mãe. Tô morrendo de fome mesmo, responderá Nina, já adotando um tom mais doce, mas forçado, como quem interpreta um papel. Enquanto as duas descem, Leona permanece parada no corredor, com o coração acelerado. A cena que acabara de presenciar não lhe saía da cabeça. Aquela menina não era apenas rebelde. Era alguém com segredos. E perigo. Mais tarde, Leona procurará Abel para relatar o que viu. Ela me ameaçou com um canivete, Dr. Abel. Eu sei o que vi. E sei quando uma pessoa não presta. Essa Nina, ela tá escondendo alguma coisa. Abel ficará pensativo, mas hesitará em agir de imediato. Afinal, Filipa estava tão feliz com o retorno da filha. Confrontá-la agora poderia causar uma tempestade familiar. Enquanto isso, Nina circulará pela mansão como se nunca tivesse ido embora. Mas seus olhos investigativos, sua postura defensiva e a forma como segura o bolso com firmeza mostram que ela não voltou apenas para matar as saudades. Há algo por trás de seu retorno, e pelo jeito que tudo começou, o que vem por aí promete ser ainda mais explosivo. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, o público vai finalmente descobrir as verdadeiras intenções de Wanderson, o pilantra que reapareceu na vida de Sofia alegando ser seu pai biológico. Mas, longe de um gesto nobre ou um arrependimento sincero, Wanderson deixa claro que sua aproximação com a menina não passa de uma jogada fria e interesseira. Seu objetivo? Usar a própria filha como isca para arrancar dinheiro da poderosa família Boaz. Tudo começa quando Wanderson passa a rondar a escola onde Sofia estuda. De maneira suspeita e insistente, ele tenta se aproximar da menina, mesmo sem autorização. Mas seus movimentos não passam despercebidos. Samuel e Léo, atentos à segurança da criança, logo notam sua presença e alertam tanto o inspetor da escola quanto um policial da ronda local. A resposta é rápida. Wanderson é impedido de permanecer nos arredores e acaba expulso, visivelmente irritado. Revoltado, ele volta para o apartamento de Jacques, onde está hospedado, e desabafa com Tânia tentando se fazer de vítima. Chamaram a polícia para me pegar. Eu só queria ver minha filha. Desde quando isso é crime? Zrenia dispara com aquele tom cínico habitual. Mas Tânia, que já conhece bem o caráter duvidoso do golpista, não se comove. Direta, ela exige saber o que ele realmente quer com Sofia. É nesse momento que Wanderson escancara, sem o menor remorso, o verdadeiro motivo de sua aproximação. Grana. Que nem você. E essa menina pode me render um bom dinheiro. Os Boaz são loucos por ela. A frieza com que ele se refere à própria filha choca até mesmo Tânia, que ainda tenta entender se Wanderson tem alguma intenção mínima de exercer um papel paterno. Quando questionado se estaria disposto a assumir a guarda da menina, caso conseguisse legalmente, Wanderson nem disfarça a indiferença. Claro que não. A Ellen sabia que eu não queria um filho. A declaração é reveladora e confirma o que muitos suspeitavam.
Wanderson nunca teve qualquer interesse genuíno em ser pai. Ele vê Sofia apenas como um meio para atingir seus fins escusos. Além disso, ele ainda tenta inverter a culpa da situação, responsabilizando Ellen por tê-lo deixado e levado o dinheiro que era dos dois. Segundo ele, tudo teria sido diferente se ela tivesse continuado ao seu lado. Mas a verdade é que Wanderson está apenas em busca de uma nova chance de se dar bem às custas dos outros. E desta vez, não hesita em usar a própria filha como peça central do golpe. Tânia, ainda que cúmplice em outras tramóias, percebe que Wanderson está ultrapassando todos os limites. A relação entre os dois começa a estremecer, e as cenas seguintes prometem revelações ainda mais intensas, já que Samuel e Léo não vão descansar enquanto Sofia não estiver totalmente protegida. Com essa reviravolta, a novela Dona de Mim mergulha ainda mais fundo nos conflitos familiares e nas máscaras que muitos personagens ainda usam. A verdade sobre Wanderson agora está clara, mas a batalha para impedir que ele se aproxime de Sofia está apenas começando, e a pergunta que fica é: até onde ele será capaz de ir para conseguir o que quer? Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa está visivelmente irritada com Jacques. O clima entre os dois piora quando ele, numa atitude considerada invasiva por ela, decide alertar Abel sobre o novo trabalho da esposa. Sentindo-se traída e exposta, Filipa confronta Jacques, que tenta justificar dizendo estar apenas preocupado. Mas para Filipa, fica claro que há um limite entre preocupação e controle, e ele ultrapassou essa linha. Enquanto isso, Rosa, cada vez mais determinada a reorganizar sua vida após o diagnóstico que mudou sua rotina, procura Abel para conversar. Ela revela sua principal preocupação. Precisa ter certeza de que Jacques não irá vender a empresa da família às escondidas. Rosa teme que, em um momento de vulnerabilidade, tudo pelo que lutaram possa ir por água abaixo. Para ela, garantir a estabilidade da empresa é uma prioridade. Decidida a manter o foco, Rosa começa a listar seus afazeres. Mesmo com o cansaço emocional, ela encontra forças para organizar tudo com serenidade e precisão. Vendo o esforço da esposa, Abel, tocado, recorre a Ricardo em busca de apoio. Mas, com o passar dos dias, começa a desconfiar do próprio genro. Pequenas atitudes, olhares e silêncios o deixam em alerta. Inseguro, Abel decide dar um passo adiante e pede a Samuel que denuncie Wanderson à polícia. O nome de Wanderson, envolvido em irregularidades que podem prejudicar muita gente, volta a surgir como uma sombra que ameaça o equilíbrio de todos. Paralelamente, uma boa notícia chega. Yuri consegue a liberdade provisória de Ryan. Ao receber a notícia, Ryan mal consegue conter a emoção. Em um abraço apertado, ele agradece o advogado com os olhos cheios de lágrimas, comovido por finalmente ter a chance de reconstruir sua vida fora da prisão. Marlon, amigo fiel, é quem dá a notícia a Cami. Ryan passará a cumprir pena em regime semiaberto, o que permite novos recomeços, mesmo que ainda com limitações. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Dona de Mim. Contudo, nem tudo são flores. Durval reaparece e lembra Ryan da dívida que ele carrega, a vida de Lucas. A conversa entre os dois é carregada de tensão. Ryan sente o peso do que deve e, ao mesmo tempo, a angústia de não saber como poderá compensar tamanha dívida emocional. Enquanto isso, um documento crucial chega às mãos de Jacques. Ademar entrega a ele o resultado do teste de DNA, cujo conteúdo pode mudar drasticamente os rumos de uma relação. Jacques lê o papel com um rosto sério, absorvendo cada palavra em silêncio. No fim do dia, a notícia de que Wanderson conseguiu escapar da polícia se espalha, deixando todos em alerta. A sensação de insegurança volta a pairar, e a guerra por justiça está longe de terminar. O cerco se fecha, e todos sabem que a verdade, mais cedo ou mais tarde, virá à tona. Ayla, filha de Abel e irmã de Davi, vai protagonizar uma das tramas mais surpreendentes da novela. Determinada a realizar seu maior sonho, o de ser mãe, ela enfrentará desafios emocionais, conflitos morais e tomará uma decisão arriscada que mudará sua vida e seu casamento para sempre. Casada com Gisele, que é totalmente contra a ideia de ter filhos, Ayla se verá dividida entre o amor pela esposa e o desejo visceral de construir sua própria maternidade. E ao contrário do que todos imaginam, ela tomará uma decisão drástica e secreta. Tudo começará durante uma viagem profissional.
Ayla será enviada a Goiânia pela Boaz, empresa onde trabalha, para conduzir um encontro com revendedoras. No evento, entre conversas sobre vendas, metas e produtos, ela acabará conhecendo Maite, uma mulher grávida que logo conquista sua atenção. Os olhos de Ayla se iluminam diante da barriga saliente de Maite, e uma conversa simples acabará se transformando em um divisor de águas para a jovem mulher. Num momento de pausa, elas se sentam sob a sombra de uma árvore para conversar. O olhar de Ayla denuncia um encantamento silencioso pela gravidez. É meu sonho, dirá emocionada com um sorriso triste. Minha esposa não quer criança de jeito nenhum. Maite, com o instinto aflorado pela própria gestação, sentirá empatia por aquela mulher que tanto deseja um filho, e não hesitará em contar sua própria experiência, ou melhor, de uma patroa que viveu um dilema semelhante. Tive uma chefe assim. Queria porque queria ser mãe. O marido dela dizia que não podia e que nem queria. Mas ela foi lá e fez do jeito dela. Engravidou às escondidas. E olha, hoje ele é louco pela criança. Ayla regala os olhos. Você tá dizendo que ela engravidou sozinha? Com uma ajudinha, né? Procurou um doador na internet. Coisa arriscada, mas deu certo. Às vezes a gente precisa fazer umas loucuras para ser feliz. A princípio, Ayla se choca com a sugestão. Aquilo soa absurdo, precipitado, quase irresponsável. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se agita. A fala de Maite ecoa durante toda a noite. Quando volta para o hotel, Ayla não consegue dormir. Rola na cama, encara o teto, pensa em Gisele, pensa na sua infância, nos momentos em que brincava de ser mãe com bonecas. A vontade é mais forte do que ela imaginava. Nos dias seguintes, ainda em Goiânia, ela começa a pesquisar discretamente. É assim que encontra um grupo no Facebook chamado Tentantes e Doadores, Inseminação Caseira Brasil. A princípio, lê os depoimentos, observa os perfis, tenta entender como tudo funciona. E é ali que ela conhece Caco, um rapaz que se apresenta como doador. Os dois iniciam uma conversa virtual cheia de cautela. Ayla é direta, mas insegura. Caco, por sua vez, é leve, espirituoso e respeitoso. Em pouco tempo, os dois marcam de se encontrar em um café discreto na cidade. Supondo que a gente faça essa loucura, começa Ayla hesitante. E supondo que por um milagre dê certo. Você sabe que não vai ter vínculo nenhum com a criança, né? Caco sorri sereno. Eu não tô aqui pra isso. Já falei que eu sou doador, não pai. E pra te tranquilizar, nem se eu quisesse, eu ia conseguir lutar por guarda nenhuma. Não tenho esse tipo de apego. Ayla o observa com atenção. E eu não faço método tradicional. Nem vem com essa conversa. Uaf, não. Relaxa, diz ele rindo. Eu sou gay. Filho único. Imagina, cresci com a minha mãe dizendo que eu ia acabar com a linhagem da família. E olha eu aqui, tentando fazer um filho pra alguém. Que ironia, né? O alívio de Ayla é visível. Pela primeira vez, ela sente que encontrou a pessoa certa para aquele momento tão íntimo e decisivo. Após discutirem os detalhes, eles decidem não realizar a inseminação de forma caseira, mas sim em um pequeno laboratório local, com o acompanhamento técnico necessário. No dia do procedimento, Ayla está nervosa, mas firme. Caco, com seu jeito descontraído, tenta deixá-la mais tranquila. Não vou fazer a Nazaré, não vou roubar o filho de ninguém, brinca ele, arrancando uma risada tímida dela. A inseminação é feita, e os dois se despedem com um aperto de mão forte e respeitoso. Ayla volta para o Rio de Janeiro com o coração acelerado, mas em paz. Decide manter tudo em segredo de Gisele, da família, até mesmo de Davi. Aquela é sua escolha, seu gesto de liberdade e realização pessoal. O que ela nem imagina, no entanto, é que o destino lhe preparou uma surpresa daquelas. Caco também é do Rio. E mais que isso, ele é namorado de ninguém menos que Breno, funcionário da Boaz e conhecido do círculo de convívio de Ayla. Enquanto isso, no Rio, a rotina de Gisele segue normal, sem suspeitas. Ela acredita que a viagem de Ayla foi apenas mais uma missão profissional. Ayla tenta agir com naturalidade, mas começa a enfrentar dilemas internos. Esconde exames, sente enjoos, fica emotiva. A tensão cresce. A gestação, quando confirmada, será recebida com uma mistura de alegria e medo. Ayla viverá momentos intensos, tentando conciliar sua nova condição com a vida a dois. Gisele, que sempre deixou claro seu desejo de não ser mãe, será colocada diante de uma verdade desconcertante. E a bomba prestes a explodir promete abalar os alicerces do casal. Caco, por sua vez, também terá sua vida revirada. Ao descobrir que a mulher para quem doou esperma é colega de empresa do namorado, ele se verá dividido entre manter a promessa de anonimato e lidar com a coincidência do destino. A trama de Ayla em Dona de Mim vai muito além de uma gravidez inusitada.
É sobre escolhas pessoais, desejos reprimidos, coragem de romper padrões e enfrentar julgamentos. É sobre ser dona de si mesmo que o preço disso seja alto demais. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel começa a se sentir usado por Myrna. O encanto inicial entre os dois dá lugar a um mal-estar crescente, principalmente depois que Léo comenta com Davi que está preocupado com um amigo. Léo percebe que há algo de estranho na forma como Myrna se aproxima de Samuel e teme que ela esteja se aproveitando da boa vontade dele. Davi concorda, mas alerta para não tirar conclusões precipitadas. Incomodado, Léo resolve conversar com Samuel. Ele pergunta diretamente o que está acontecendo entre ele e Myrna, insinuando que a jornalista talvez não tenha intenções tão sinceras. A conversa rapidamente se transforma em discussão. Samuel se irrita com a desconfiança do amigo e defende Myrna, mesmo sentindo um certo desconforto que não consegue explicar. Mas a dúvida já está plantada. Pouco tempo depois, Myrna toma a iniciativa e confessa a Samuel que, de fato, se aproximou dele inicialmente para ganhar visibilidade nas redes sociais. Ela admite que usou o envolvimento deles para gerar engajamento e conseguir mais seguidores. A revelação machuca Samuel profundamente. Ele se sente traído e humilhado. Mesmo com o pedido de desculpas dela, ele não consegue esconder a decepção. O vínculo entre eles fica abalado. Enquanto isso, Abel pressiona Ricardo para que leve adiante a denúncia contra Wanderson. Ele acredita que o vilão precisa pagar por tudo o que fez e cobra do amigo uma atitude mais firme e pública. Ricardo hesita, mas sabe que está com as provas nas mãos e que não pode mais adiar essa decisão. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Na Boaz, Higg elogia o trabalho de Filipa, aprovando as novas peças da coleção que ela desenhou. A jovem estilista se emociona ao ver seu talento finalmente reconhecido. Tânia, por outro lado, leva um susto ao saber que Filipa está ganhando destaque e teme que isso afete sua própria posição na empresa. Enquanto isso, os bastidores da nova campanha da marca estão a todo vapor. Léo e Filipa coordenam o ensaio fotográfico com Natara, Pam e Cami, enquanto Davi ajuda nos registros. Tudo parece correr bem, mas Dara observa a movimentação com tensão. Algo na atitude de Myrna também a intriga. Mais tarde, Myrna tenta se reaproximar de Samuel, mas ele mantém distância. O encanto se quebrou, e ele está mais cauteloso. As atitudes recentes da jornalista despertaram não só desconfiança, mas também uma ferida difícil de curar. Pela primeira vez, Samuel percebe que precisa proteger mais seu coração. O clima entre os personagens começa a mudar, e a história caminha para revelações que poderão transformar completamente as alianças e relações entre eles. Samuel, machucado, começa a se reconstruir. E Myrna, agora exposta, terá que lidar com as consequências de seus próprios atos. O jogo virou, e nada será como antes. Era para ser só mais uma manhã agitada na casa dos Boaz, mas Sofia tinha outros planos. A menina acordou antes de todos, o rosto pálido, não por doença, mas por estratégia. Ela sabia o que queria e como conseguir. Atenção, carinho e a verdade. Desde que ouvira, por acaso, um cochicho atrás da porta, sua cabeça não parava de girar. Precisava saber quem eram seus verdadeiros pais. E para isso, estava disposta a tudo. Leona, por sua vez, corria contra o tempo. Tinha uma entrevista de emprego importante, talvez a chance de mudar de vida. A vaga em uma agência de publicidade renomada era o que ela sempre sonhou. Arrumava-se em frente ao espelho quando ouviu uma tosse seca vindo do quarto de Sofia. Léo! Srenia chamou a voz fraca da menina. Ao entrar no quarto, Leona encontrou Sofia encolhida, com as bochechas vermelhas e a respiração pesada. Tocou sua testa e sentiu o calor subir pelas mãos. Meu Deus, Sofia, você tá pegando fogo! Sofia tossiu mais uma vez, teatral, e agarrou o braço da babá. Não me deixa, Léo. Eu não quero morrer sozinha. Desesperada, Leona esqueceu a entrevista, a maquiagem e até a bolsa que havia separado com tanto carinho. Só pensava em levar Sofia ao hospital. O que ela não sabia é que a menina tinha deixado de comer desde o dia anterior e colocado o termômetro no abajur por alguns minutos antes de se deitar. Era uma farsa, mas uma farsa com um propósito.
No hospital, o desespero tomou conta de Leona. Entrou carregando Sofia nos braços, gritando: "Ela tá com febre alta, não come, tá fraca, diz que vai morrer." A recepcionista se levantou de imediato, chamando uma enfermeira. Sofia, com os olhos marejados, começou o espetáculo. "Moça, se eu morrer, diga pra minha avó que eu amo ela, mesmo ela brigando comigo." Leona segurou o riso, dividida entre a aflição e a certeza de que estava sendo manipulada. "Para com isso, menina! Você vai viver muitos e muitos anos!" Sofia foi encaminhada para uma maca. A enfermeira aferiu a temperatura. 39,6 graus Celsius. "Vai precisar de hidratação intravenosa agora." Enquanto aplicavam o soro, Leona ligou para Abel. "Ela tá no hospital, Abel. Pediu para chamar você, a avó, os irmãos. Disse que é o último desejo dela." "Último desejo? Meu Deus, tô indo agora! Fala pra ela que o pai tá a caminho." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Jacques e Wanderson tomavam café em um boteco fétido. Ao saberem do estado de Sofia, a crueldade se manifestou. "Será que vai morrer mesmo?" "Zrenia", debochou Jacques. Wanderson, com um sorriso torto, comentou: "Seria uma pena. Nunca saberemos se era minha filha." "Ou saberemos antes", respondeu Jacques com olhos de serpente. "Vamos até lá." Fingimos apoio, mas tentamos pegar algo para teste de DNA, um fio de cabelo, uma escova, e partiram para o hospital. Enquanto isso, Sofia estava deitada, o rosto pálido sob a luz branca do quarto. Quando Leona voltou, ela murmurou: "Promete que vai chamar todo mundo? Eu quero dizer meu último desejo com todos por perto." "Eu prometo, mas só vai contar depois que melhorar. Combinado?" "Não sei se vou aguentar até lá." "Zrenia", sussurrou Sofia, dramática. Um enfermeiro apareceu na porta. "Tem 2 homens lá fora dizendo que são da família, Jacques e Wanderson." A expressão de Leona mudou imediatamente. Saiu como um raio até a recepção. E lá estavam eles. Jacques encostado no balcão e Wanderson com olhar cínico. "Mas que audácia é essa?" "Zrenia!" gritou Leona. "Ué, viemos nos despedir. O Wanderson quer saber se ela era filha dele. Antes de ir pro caixão", ironizou Jacques. A porta automática do hospital se abriu com violência. Entraram Abel, Samuel, Davi e Dona Rosa, como se uma tempestade invadisse o saguão. "Jacques! Wanderson! O que vocês estão fazendo aqui?" Zrenia Abel. "Viemos apoiar, irmão. Você parece abalado", zombou Jacques. Dona Rosa não perdeu tempo. "Se tem um vírus nesse hospital, tá aí do lado do balcão, com bafo de cachaça." Samuel encarou Wanderson de perto. "Você não tem o direito nem de pronunciar o nome da Sofia." Davi apontou o dedo. "Você é podre, Jacques! Queria roubar a empresa. Agora quer roubar até a paz da minha irmãzinha." O caos tomou conta. Enfermeiros, pacientes e até a recepcionista pararam para assistir ao barraco. Abel perdeu a paciência. "Se não saírem agora, eu mesmo tiro vocês na porrada." "Vai me bater? Cheio de câmera?" "Te processo, bonitão", respondeu Wanderson. Dona Rosa pegou a bengala e foi para cima. "Processada eu vou ser, mas com a alma leve." "Socorro! A velha tá louca!" "Zrenia!" gritou Jacques. "Velha sim, canalha nunca!" Zrenia rebateu Rosa. O segurança apareceu. "Ou saem agora, ou chamo a polícia!" Leona gritou. "Por favor! A menina tá achando que vai morrer e vocês fazem show aqui?" Silêncio. Jacques e Wanderson se entreolharam derrotados. "Vamos tomar um café, vai", disse Jacques. De volta ao quarto, Sofia perguntou. "Já chegaram?" Leona, com um nó na garganta, respondeu. "Sim, estão todos aqui, mas o barraco foi por sua conta." Sofia sorriu. "Eu só queria que todos estivessem juntos, mesmo que fosse a última vez." Dias depois, o resultado do DNA chegou. Positivo. Sofia era a filha biológica de Leona e Marlon. Abel sentou-se no sofá, o envelope nas mãos. Leona, trêmula, tentou falar. "Eu sinto muito." "Não precisa", cortou ele, sereno. "Sempre soube que ela não era de meu sangue, mas ela é minha filha, e sempre será." Leona chorou. Marlon se aproximou, culpado. "Agora que sei, não vou perder mais um minuto da vida dela." "Façam por merecer", respondeu Abel. "Ela é ouro." No quarto, Sofia assistia desenho. Dona Rosa entrou com uma vitamina. "Ah, vó, de novo?"
De novo e sempre. Agora você tem 3 pais e uma avó linha dura. Mais tarde, Leona e Marlon entraram. Leona sentou-se na cama e pegou a mão da menina. Sofia, lembra do exame que fizemos? Ela assentiu. Descobrimos que eu sou sua mãe e o Marlon, seu pai. Sofia ficou em silêncio. Depois sorriu. Então eu tenho 2 famílias? Tem sim, e todas te amam. Ela os abraçou. Eu sou a menina mais amada do mundo. Mas longe dali, em um bar sujo, Jacques batia o copo na mesa. Se Leona é a mãe, a Bárbara mentiu. Fui enganado. E daí? Esrenia Wanderson. Vai processar? Não. Vou acabar com isso do meu jeito. Na manhã seguinte, a paz reinava. Sofia comia pão com geleia, Marlon preparava suco, Leona penteava os cabelos da filha. Vamos ficar juntos para sempre? Esrenia perguntou Sofia. Vamos, meu amor. Nunca mais vamos te deixar. Naquele momento, a campainha tocou. A empregada trouxe um envelope sem remetente. Leona abriu. Fotos. Do hospital, 2 testes. Dela, Marlon e Sofia. Na última página, uma mensagem. Se vocês acham que vão ser felizes com a verdade, preparem-se para o que ainda está por vir. J. O coração de Leona gelou. O passado não estava enterrado. E a próxima batalha estava prestes a começar. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Rosa está cada vez mais preocupada com o afastamento de Filipa e tenta de todas as formas manter a jovem sob seu teto. Com receio de que a filha tome decisões precipitadas, ela insiste em que Filipa fique na mansão, alegando que é o melhor lugar para ela se concentrar em sua carreira e se proteger de influências externas. A conversa entre as duas é delicada, com Rosa tentando equilibrar autoridade e carinho, enquanto Filipa demonstra resistência, sentindo-se sufocada pela superproteção da mãe. Enquanto isso, Abel toma uma decisão importante. Em conversa com Ricardo, ele revela que está determinado a denunciar Wanderson pelos crimes que cometeu. Abel não quer mais se calar diante das injustiças e acredita que essa é a hora certa para fazer o que é certo. Ricardo ouve com atenção, fingindo apoio, mas por trás esconde intenções bem diferentes. Sem que Abel perceba, Ricardo o manipula e, aproveitando-se da situação, arma um plano para se tornar sócio de Jacques pelas costas do próprio Abel. Do outro lado da cidade, Samuel consegue um feito importante. Convence Mirna Vargas a aceitar estrelar a nova campanha da Boaz. A empresária, inicialmente relutante, acaba cedendo ao charme e à argumentação firme de Samuel. Empolgada com a possibilidade de revitalizar sua imagem, Mirna não só aceita a proposta, como o convida para um jantar informal em sua casa, o que dá início a uma aproximação inesperada entre os dois. No universo da moda, Léo e Filipa comandam uma nova sessão de fotos para a marca que estão lançando. Com o apoio de modelos como Natara, Pam e Cami, eles promovem uma produção cheia de atitude, estilo e ousadia. Davi também participa da equipe, ajudando nos bastidores e garantindo que tudo saia perfeito. A atmosfera é de entusiasmo, apesar das tensões pessoais que ainda rondam alguns envolvidos. Enquanto isso, Dara enfrenta um dilema. Donzi sugere um figurino ousado demais para o próximo clipe musical, e a cantora se sente desconfortável. Mesmo sem querer desagradar o produtor, ela começa a questionar até onde está disposta a ir em nome da exposição artística. A insegurança cresce, e Dara se vê em um impasse entre manter sua identidade ou ceder à visão de mercado. No meio disso tudo, o passado bate à porta de Mirna. Seu ex-namorado aparece de surpresa, e ao ver Samuel com ela, o confronta. A tensão explode, e Samuel é forçado a se defender diante de acusações e ameaças. O episódio rapidamente se espalha, e Léo acaba descobrindo que Samuel se envolveu em uma confusão séria, o que pode comprometer tanto a campanha da Boaz quanto sua reputação. A rede de conflitos se intensifica, deixando claro que as escolhas de cada personagem terão consequências diretas nos próximos capítulos. Leona descobre a verdade sobre Sofia, Jacques é humilhado e um segredo de sangue explode no hospital. O episódio começa com tensão. Sofia está com febre altíssima e é levada às pressas por Leona para o hospital. Desesperada, ela implora por socorro. Logo, Abel, Samuel e Davi chegam, e os médicos avisam que Sofia precisa de uma transfusão urgente. A corrida por sangue compatível começa. Leona e Marlon se oferecem para doar, assim como Abel e os outros. Enquanto isso, Jacques e Wanderson aparecem no hospital fingindo preocupação. Eles dizem que querem ajudar, mas é claro que têm segundas intenções. Os testes são feitos,
E a surpresa vem rápido. Apenas Marlon e Leona são compatíveis com Sofia. Wanderson, que acreditava ser o pai biológico da menina, descobre que seu sangue é incompatível. Jacques, furioso, acusa o hospital de manipulação, mas ninguém lhe dá ouvidos. Nesse momento, Dona Rosa surge como um furacão. Ao ver a cena, ela escancara a verdade. Jacques não é seu filho biológico. Foi adotado por pena. A revelação choca todos e desmoraliza Jacques na frente de todos. Ele tenta reagir, mas é expulso do hospital por Abel e humilhado por Rosa, que o deserdará. Mais tarde, o médico avisa a Leona e Marlon que a compatibilidade entre eles e Sofia é altíssima. Algo raro, típico de pais biológicos. O casal decide fazer o teste de DNA e pede autorização a Abel. Ele, emocionado, aceita. Ao ver a menina se recuperar com o sangue de Marlon e o amor de Leona, todos se comovem. A verdade está prestes a vir à tona. Bárbara roubou a filha deles anos atrás. No fim, Sofia acorda e vê os três. Leona, Marlon e Abel, ao seu lado. Com um sorriso fraco, ela diz: "Agora tenho 2 papais e uma mamãe. Isso é o melhor presente." Leona chora. Marlon segura sua mão e Abel sorri com os olhos marejados. Eles decidem criar Sofia juntos, em paz. Do lado de fora, Jacques, humilhado e expulso do testamento da mãe, se une a Wanderson. Cheio de ódio, ele jura vingança contra todos. "Vou destruir essa família, um por um." Mas agora, unidos pela verdade, Leona e Marlon estão prontos para lutar. Por amor, por justiça e por Sofia. El acompanha Sofia até o hospital, preocupada com o mal-estar repentino da jovem. Durante o trajeto, ela tenta acalmá-la, demonstrando cuidado e companheirismo. No hospital, as duas aguardam os exames enquanto trocam confidências sobre os últimos acontecimentos, principalmente em relação a Filipa, que ainda continua distante de todos. Enquanto isso, Wanderson decide revelar um segredo que pode causar uma nova reviravolta. Em conversa com Jacques, ele afirma ter descoberto que Tânia esteve com Ricardo, insinuando que algo aconteceu entre os dois. Jacques, atento, percebe que essa informação pode ser útil em seus próprios planos e arquiteta mentalmente o que fazer com ela. Em outro ponto da cidade, Samuel se reúne com Léo e se mostra impressionado com o portfólio apresentado pela jovem. As ideias criativas de Léo para a nova coleção de Filipa surpreendem o estilista, que vislumbra ali uma oportunidade de reerguer a marca com frescor e ousadia. A parceria entre os dois começa a se desenhar com entusiasmo mútuo. No entanto, Abel continua abatido pela ausência de Filipa. O alfaiate tenta se ocupar com o trabalho, mas não consegue disfarçar a saudade. Rosa, percebendo o sofrimento do marido, insiste para que ele tente fazer as pazes com a filha. Ela acredita que uma reconciliação entre os dois pode curar feridas antigas e abrir espaço para um novo recomeço. Dara, por sua vez, se mostra animada com a possibilidade de assinar um contrato com Donzi, um empresário interessado em agenciar sua carreira artística. No entanto, Jussara, sempre atenta, demonstra preocupação. Ela teme que Dara se envolva em algo precipitado e acabe sendo usada por pessoas mal intencionadas. A tensão entre ambição e cautela marca o clima entre as duas. Filipa, cada vez mais recolhida, se emociona ao receber o portfólio de Léo. As ilustrações, os tecidos sugeridos, as combinações ousadas de formas e cores, tudo a toca profundamente. Ela sente que alguém realmente a compreende, que Léo conseguiu captar sua essência criativa. Sofia, presente nesse momento, aproveita para contar a Filipa que Abel sente muito a sua falta, o que faz com que a estilista reflita sobre o quanto a distância afetou a ambos. Léo, percebendo o potencial das peças criadas por Filipa, tem uma ideia ousada. Sugere que elas comecem a vendê-las pela internet. Ela acredita que, além de alcançar novos públicos, a estratégia pode ajudar Filipa a retomar sua carreira sem depender das grandes passarelas. A proposta deixa a jovem pensativa e curiosamente animada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Enquanto isso, Abel observa Wanderson de longe, desconfiado. Há algo no comportamento do rapaz que não lhe passa confiança. Em meio a tantas inquietações, Rosa mais uma vez tenta convencer Abel a procurar Filipa. Ela sabe que só o reencontro entre pai e filha pode trazer paz aos dois e reacender a chama criativa que sempre moveu a família.
Após escapar por pouco da morte, Wanderson mostrará que seu instinto de sobrevivência continua aguçado em Dona de Mim. O golpista, sempre um passo à frente, vai elaborar um novo plano para escapar da mira de Jacques Boaz. Ferido